Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão, queridão, nesta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. Quero pedir perdão por estar chegando mais tarde, mas ao tomar banho hoje cedo, no horário de sempre, um intrépido morcego estava no meu banheiro e lá se foram longas horas para eu, a Miriane e o Matheus espantá-lo lá de casa. Então, até que a gente conseguiu tirar o morcegão de lá, eu não pude descer para gravar, estou gravando mais tarde agora por causa disso. Mas olha só, vamos falar do jogo do Flamengo, tá? Pelo menos nós vencemos. O técnico Felipe Luiz entrou com uma equipe mista para o jogo contra o Botafogo da Paraíba e o histórico se comprovou mais uma vez. Apenas uma vez na história nós ganhamos de goleada da equipe do Botafogo de Paraíba, foi um 4-1 lá longe, lá em 2003. Os outros jogos sempre foram com placares apertados. É claro, o Flamengo hoje tem uma infraestrutura muito melhor do que tinha antigamente e poderia sim ter vencido o jogo de maneira mais tranquila. Mas eu, particularmente, quero falar de dois atletas. Sei que tem muito mais que a gente poderia falar aqui, mas eu quero falar especificamente de dois atletas que têm problemas específicos que o Flamengo e o Felipe Luiz podem tentar resolver. Primeiro é o Michael. Não, o Michael não é ruim. O Michael deve ter um grau de miopia e astigmatismo maior que o meu. Eu gravo vídeos com esse óculos deste tamanho porque senão eu sou como o morcego que eu achei lá em casa. Cegueta de tudo. Eu tenho um grau alto de miopia e de astigmatismo. Creio que falta no Michael um exame oftalmológico para ele descobrir o problema de visão que ele tem, porque não é possível. Ele começou a repetir os mesmos erros que ele tinha quando ele entregou, junto com o Gabriel, aquela quantidade de gols perdidos na final da Libertadores de 2022, quando nós perdemos para o Palmeiras. A conta sempre vai cair em cima do Andréas Pereira. Mas Gabriel e Michael perderam chances de gols inacreditáveis, como o Michael fez ontem de novo. Não foi uma boa partida do Michael ontem de novo. Eu sei que tem muita gente que se amarra em falar, o robozinho isso, o robozinho aquilo, mas o robozinho está enterrando o ataque do Flamengo toda vez que ele entra. Vive uma fase horrorosa. Aquele gol que ele perdeu ontem, gente, o goleiro não defendeu. A bola não bateu na trave. Ele, a menos de 2 metros, chutou para fora. Eu tenho certeza, é astigmatismo, miopia clara. É só fazer o exame e botar o moleque para jogar de lente. Eu tenho um óculos para jogar futebol, jogar basquete, que eu gosto de brincar, que vocês já me viram com ele aqui. Parece o óculos do Ciclope, do X-Men, que é para praticar esporte. Coloque isso, que nem o Edgar Davids tinha. Coloca um desses, Michael. De repente, o problema é só esse. O menino do Tropa de Elite tirava nota ruim na escola por causa da visão. É só tentar resolver o problema do Michael. Porque não é possível que um jogador que treina todo dia perca chances como as que ele perdeu ontem. E o outro jogador que eu quero falar é o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique tá com esse problema na Polícia Federal desde 2023. Para nós, esse problema era novo. Para o Bruno Henrique, não. Para o Bruno Henrique, esse problema já é antigo, ele já sabe disso há muito tempo. O problema é que as coisas estão se afunilando agora e ele está muito perto de encerrar a carreira por causa dessa pataquada das casas de aposta que envolve ele, o irmão dele, primo dele, cunhada dele, mãe e pai dele. E isso está preocupando ele. Principalmente porque ontem o STJD pediu a quebra de sigilo do processo do Bruno Henrique junto à Polícia Federal e a Polícia Federal aceitou o pedido e vai mandar para o STJD todas as provas, todos os documentos que eles recolheram do Bruno Henrique. Com isso, pessoal, com as provas em mãos, se realmente for do nível que o Fantástico mostrou, se realmente for do nível que o Metrópolis vazou, o Bruno pode estar muito encrencado. Ainda ontem eu estava conversando com um flamenguista na fila do açougue e ele estava me perguntando, Fabrício, você acha que pode dar ruim mesmo para o Bruno Henrique? Acho que pode. Pelas provas que estão sendo trazidas à clareza, eu acho que ele pode encerrar a carreira dele mais cedo. O Bruno Henrique tem o quê? Mais 1 ano e meio, 2 de contrato com o Flamengo. Se tudo que está sendo colocado na imprensa for realmente aquilo que está dentro da pasta da Polícia Federal, vai ser impossível livrar a cara do Bruno Henrique e ele vai ser suspenso. Ah, Fabrício, o cara só é suspenso quando ele é perigoso, pode interferir no andamento. Não, nós estamos falando de futebol, tá? Na esfera civil e criminológica, aí é outra coisa. Estamos falando de futebol. De futebol ele pode ser suspenso sim, porque a presunção da inocência, ela cai quando você tem toneladas de documentos com a voz, com a transcrição por escrito de coisas
que o indivíduo fez. E é o caso do Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique, ele pode realmente estar jogando mal e não estar tendo aquele aproveitamento que ele tinha antes por causa de saber que o circo está pegando fogo e que muito em breve ele pode acabar sendo suspenso pelo STJD e não cumprir o resto do contrato com o Flamengo. É claro, dos males o menor, o Bruno Henrique é um cara consolidado, é um cara que financeiramente já está estabilizado, é um dos maiores salários do Flamengo, perdendo apenas para o Michael, que tem o maior salário do futebol brasileiro, graças aos bônus que ele está ganhando também por ter vindo para o Flamengo, e um contrato maravilhoso, inclusive, para o atleta, mas ele só perde para o Michael em salário no Brasil todo, quase, claro, tirando as loucuras que o Pedrinho BH fez para aquele lado de lá, né? Nos times conscientes, um dos maiores salários com certeza absoluta. E ele sabe que ele vai perder isso, mas ele está estabilizado e tal, mas é chato você abandonar o futebol desse jeito. Ele que superou um problema na vista para poder voltar a jogar futebol lá em 2018, agora ele está vendo o seu maior desafio e isso pode estar atrapalhando ele em campo, sim. Por isso eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que vocês acharam do desempenho dos jogadores do Flamengo. Particularmente, eu não esperava muita coisa de um elenco que estava entrando em campo desentrosado. Eu me surpreendi muito pela falta de oportunidade ao Matheus Gonçalves. Sério, gente, nada contra o Felipe Luiz. Só não consigo entender por quê. Mas como a gente viu a briga do Joshua com o Wallace Ian, talvez tenham mais coisas acontecendo aí. Eu tenho relatos, por exemplo, do Lohan, tá? Vocês vivem perguntando pelo Lohan. Eu tenho relatos do Lohan de festas até as 2 horas da manhã. Vou falar para vocês em primeira mão, tá? De terça para quarta-feira agora, eu tenho relatos, tá, checáveis de que o Lohan estava até as 2h50 da manhã numa festa. Ah, mas aí ele não tinha que jogar e tal, ele estava suspenso quando o Grêmio, beleza. Mas como um jogador da idade dele pode ficar bem fisicamente, pode estar bem para o time, se ele está dormindo às 3, 4 horas da manhã, mesmo que não vá jogar no dia seguinte. Então, assim, essa base do Flamengo não é fácil não, e o Felipe Luiz está tentando implementar uma certa disciplina que antes não tinha nessa base. E o Joshua fez o gol que deu a vitória pra gente, essa vitória magrinha. Fiquei feliz, vi a família dele comemorando nas redes sociais, a gente ficou empolgado e tal. Bom pro moleque, mas o desempenho do Flamengo foi muito abaixo do que a gente esperava. E eu tô falando de desempenho, nem é de placar não, tá? Bom, e aí agora sai a notícia de que o Pedrinho BH vem com força para cima do Arrascaeta para tentar tirar o Arrascaeta do Flamengo. A multa do Arrascaeta é de 50 milhões de euros. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Depois que essa notícia saiu, eu acionei quem eu podia dentro do Flamengo. E a resposta que eu tive foi a seguinte: nós não pensamos em perder o Arrascaeta. O Felipe Luiz vê no Arrascaeta muito futebol ainda para poder ceder ao Flamengo. E a ideia não é perder o Arrascaeta. Se o Pedrinho BH quiser, ou vai ter que pagar multa, ou vai ter que pagar muito próximo à multa. Eu falei, muito próximo à multa é 20, 25? Me falaram assim, não, é 40, 45. Próximo à multa é 40, 45. Então o Flamengo só estaria disposto a vender o Arrascaeta se fosse algo em torno de 40, 45 milhões de euros, e a gente duvida muito que o Pedrinho BH vai fazer algo desse tipo. Para o Arrascaeta, é melhor ficar no Rio de Janeiro. E, por enquanto, ninguém do staff do Arrascaeta se mobilizou ou levantou alguma hipótese de deixar o Flamengo agora ou mais no futuro. Muito pelo contrário. Dessa vez, o Daniel Fonseca procurou o Flamengo para tentar estender o contrato dele o máximo possível e não para reduzir. Então a situação do Arrascaeta, mesmo que desperte o interesse do Pedrinho BH, não é simples não. Para esse ano, não. Tá? O Flamengo nem vê como prioridade a renovação contratual do Arrascaeta, porque o próprio atleta já disse que não se interessa em sair do clube. Então dá tempo para o Flamengo poder trabalhar da melhor maneira o contrato do Arrascaeta, pensando numa maneira de manter o Arrascaeta por muito tempo, mas de um jeito que o Flamengo não saia prejudicado. Nação, essas foram as primeiras notícias do dia. Eu peço para você se inscrever, para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo aqui e para você nos seguir nas nossas redes sociais. Como vocês sabem, eu estou participando do Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo e queria muito que você me ajudasse se inscrevendo aqui no Instagram, no Facebook e no TikTok. É importantíssimo você estar nessas redes sociais para que a gente consiga avançar de fases. E olha só, estou deixando o link na descrição, no comentário fixado para você votar. Fabrício, eu votei ontem. É necessário votar hoje de novo. Só os primeiros passam. Eu estou em terceiro. Me ajudem, então,
a subir no topo, ficar no topo, para eu poder passar de fase. E me sigam nas outras redes sociais. Saudações rubro-negras!